Fala aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver as propriedades coligativas, tá? Ou também chamado de efeitos coligativos. Isso tem a ver com soluções. Quando a gente adiciona um soluto num solvente, né? Ocorre algumas mudanças com ele, né? Algumas mudanças com seu ponto de ebulição, com seu ponto de condensação, tá? E com a sua pressão de vapor. Esse tipo de coisa que a gente vai ver hoje, tá? Mas, né, primeiro vamos ver o que é a pressão máxima de vapor ou pressão de vapor. Bom, uma das propriedades físicas mais comuns, tá, é a volatilidade, que está baseado na pressão de vapor, tá bom? E o que é a pressão de vapor, né? É a pressão exercida por um vapor quando em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. Então, por exemplo, quando você tem uma garrafa de água, né? Você deixa ela fechada, a água líquida começa a virar água vapor, certo? Porque ela vai evaporar. Chega um momento em que o líquido diminui, né? Isso aumenta a quantidade de moléculas gasosas dentro da garrafa de água, porém chega uma hora que não diminui mais, se você deixar a garrafa fechada, ok? Se ela estiver aberta, esse gás vai escapando, escapando até que uma hora toda a água líquida vai virar água vapor, enfim. Mas se você fechar, vai chegar uma hora que vai se estabilizar, vai parar de evaporar a água. Mas na verdade não é que para de evaporar, é que tem moléculas evaporando e moléculas condensando ao mesmo tempo. Moléculas que estão virando gás, né, vapor, e moléculas que estão virando água líquida, passando de vapor para líquido ao mesmo tempo que passa de líquido para vapor, ok? Aí nós temos um equilíbrio de fases. Bom, tá. Vamos para um exemplo do cotidiano, um exemplo que a gente vê na prática, em casa. A água, né? A água e o álcool, eles são líquidos diferentes, concorda? E por isso tem uma característica diferente. Um vai ser mais volátil que o outro, ok? Um vai ter uma pressão de vapor diferente da do outro. Tanto que se a gente deixar água e álcool em cima da mesa, num copo, por exemplo, o que vai acontecer? A água vai evaporar um pouco, porém o álcool vai evaporar mais. Vocês podem ver que no início estavam dois no mesmo nível, né? E depois eu tenho a água um pouquinho mais abaixo, porém o álcool é muito mais abaixo, ok? O álcool é mais volátil, é por isso que a gente usa álcool em gel. Por que o álcool em gel? Por que a gente está usando o álcool? Por que a gente não usa a água, né? A gente usa o álcool porque ele é mais volátil. A gente vai conseguir passar na mão, né? A nossa mão vai ficar molhada por um tempinho, mas por um período muito curto. Logo depois, esse álcool vai evaporar, tá? Perfumes têm geralmente a base de álcool. Por quê? Você passa o perfume líquido, né? E aquele álcool que tem ali já evapora e fica só o que você quer para dar aquele cheiro gostoso que tem no perfume, ok? Então, a pressão máxima de vapor é baseada em duas coisas. É influenciada pela natureza da substância, né? Que a gente viu, a água é menos volátil do que o álcool, né? Porque quanto mais volátil você é, mais fácil de você virar vapor, né? Então, é isso, ó, natureza da substância, a pressão de vapor é uma propriedade física e por isso cada substância tem uma pressão de vapor própria a dada temperatura. Se você estiver na mesma temperatura, a pressão de vapor vai ser diferente para cada substância. Por exemplo, a água é diferente do álcool, como a gente viu no exemplo anterior. E a temperatura? Bem, o aumento da temperatura faz com que aumente a agitação das moléculas, ok? Então, quando eu aumento a temperatura, ocorre uma maior velocidade de evaporação, ok? Eu acho que é fácil de entender. Quando a gente esquenta alguma coisa, que ela vai virar vapor mais rápido. Tanto que a nossa roupa seca mais rápido quando está quente. Quando o clima tá um sol muito forte, a roupa no varal ela seca mais rápido, certo? Porque a temperatura está mais alta, ok? Então a gente pode fazer uma associação da pressão de vapor com o ponto de ebulição, tá? Que é a seguinte: quanto maior a pressão de vapor, maior aquela pressão que o gás faz, né?
maior a volatilidade. Tudo bem? Então, quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Então, para algo mais volátil, o ponto de ebulição é menor, ok? Então, maior volatilidade, menor a temperatura de ebulição. Tudo bem? Só um resuminho. Show. Então, agora vamos para as propriedades coligativas propriamente ditas, ok? Ó, representam as variações que a adição de um soluto causa nas propriedades físicas de um solvente, tá? Quando eu tenho só o solvente puro, por exemplo, água pura, né? Se eu tenho água pura, quando eu adiciono sal, ocorre uma série de mudanças ali com ela. Na pressão de vapor, na temperatura de ebulição e na temperatura de congelamento, tá bom? Primeiro vamos ver a tonoscopia. A tonoscopia, ela relaciona, tá, a adição de soluto com a diminuição da pressão de vapor, ok? Então, quando eu coloco um produto não volátil, que geralmente a gente vai colocar um sal ou uma base, tá? Que é algo que não é volátil, a minha pressão máxima de vapor, minha pressão máxima de vapor cai, ela diminui. A gente pode ver que nesse gráfico, ó, o ΔP, que é a diferença de pressão, a gente pode ver que ela cai, ó. Antes, vermelho aqui é o solvente puro, sem você adicionar nada nele. Depois que você adiciona, vira essa curva preta, tá? Essa curva preta, vocês podem ver que teve uma diferença de pressão aqui, ó. A pressão diminuiu. Antes era a pressão P2, que vocês podem ver que nessa seta está uma posição mais acima que a pressão 1. Isso quer dizer que diminuiu, ok? Aí um exemplo cotidiano é a água do mar. A água do mar demora mais para secar. Você se enxugou com a toalha quando você saiu do mar, ela demora mais para secar do que uma toalha que você lavou na máquina, tá? Porque a água do mar tem mais sais dissolvidos do que a água potável que a gente usa, ok? Então, quanto maior a quantidade de sal, tá, ou de mols de sal, ou uma base, ou qualquer soluto que seja, quanto maior a quantidade desse soluto, menor vai ser a minha pressão de vapor, ok? Isso é a tonoscopia, tá? É a diminuição da pressão de vapor conforme mais moléculas, mols de moléculas dissolvidas a gente tem, ok? A ebulioscopia, né, é a propriedade que aumenta a temperatura de ebulição com a adição de um soluto, ok? Geralmente quando a gente cozinha, né, vai cozinhar em casa, tem gente que adiciona sal na água, ok? Você encheu a panela de água e colocou sal. Por que as pessoas fazem isso? Para que quando eu estiver esquentando a água, a temperatura de ebulição daquela água seja mais alta do que o normal, porque eu estou adicionando mais soluto, ok? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Ó, ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição, tá? Pela adição de um soluto não volátil, que a gente já falou que são o quê? Sais e bases, na maioria das vezes. Bom, a gente vai adicionar um sal ou uma base. E aí a gente pode ver aqui pelo gráfico, tá? Pelo gráfico eu tenho uma curva da solução pura, do líquido puro, tá? Em marrom, e depois em tracejado verde aqui, ó, a temperatura de ebulição dele aumentou. A gente vê a temperatura da esquerda para a direita, tá? Antes era o ponto 1, agora o ponto 2, tá? Aqui tá mais para a direita. Se está mais para a direita, aumentou a temperatura. Daí você que é um cara sagaz, você já percebeu que esse gráfico de ebulioscopia é praticamente igual ao de tonoscopia, certo? Sim, eles são iguais, tá? Eu poderia falar da mesma solução sobre tonoscopia e ebulioscopia usando o mesmo gráfico. Por quê? Porque se eu diminuir, né? Ó, a tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor. Então, se eu diminuir a pressão de vapor, eu diminuir a volatilidade. Isso faz com que aumente
a minha temperatura de ebulição. A gente viu lá naquele resuminho, tá? Então tá aqui, ó, aumento da temperatura de ebulição é evidente, já que a minha volatilidade diminuiu, tá bom? Próximo é a crioscopia, tá? Que é a propriedade que diminui a temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil, tá? Adicionei um sal, adicionei uma base, alguma coisa que não é volátil, tá? E diminuiu, tá, a temperatura de congelamento. Isso aqui o pessoal faz muito para refrigerar, para congelar mais, para resfriar as bebidas, tá? Acontece muito das pessoas comprarem refrigerante quente, né? E terem que resfriar, às vezes para uma festa ou para poder consumir logo. O pessoal coloca em a água, né? O gelo, pega o gelo, coloca sal, né? No gelo. Geralmente joga álcool junto. Por quê? Porque isso tudo aumenta a quantidade de mols de solução ali, ok? Mols de soluto naquela solução. E isso diminui a temperatura com que eu congelo aquilo, tá? Então, antes, a água que tem temperatura de congelamento zero, se eu coloco um sal, essa temperatura, vamos supor que abaixe para menos 10. Então, agora eu estou tentando gelar a minha bebida a menos 10 graus Celsius. É melhor do que a zero, certo? Menos 10 é mais frio. Eu quero deixar o mais gelado possível, então menos 10 é melhor, ok? Nesse gráfico aqui, gente, eu posso ver uma linha contínua em preto, certo? Fazendo meio que um Y, tá? E depois uma tracejada. Esse gráfico, né, a gente chama de curva, tá? Essa curva é extremamente importante a gente entender. Aqui no 1, a gente tem o efeito crioscópico. Vocês podem ver que a passagem do sólido para o líquido, ela modifica, ela vem para a esquerda, tá? Esse Y meio que abre conforme eu adiciono soluto, tá? Esse aqui, ó, é a leitura dos outros dois que a gente viu. O 2 é da mudança de temperatura, então é o efeito ebulioscópico. E o 3 é da mudança de pressão, então é o tonoscópico, tá? Então, esse gráfico aqui me mostra os três efeitos coligativos, tá? No 1 eu tenho a crioscopia, que é a diminuição aqui, ó, da onde está a minha reta aqui, minha curva, tá? Ela vem mais para a esquerda, o que diminui a temperatura, que eu tenho que congelar aquilo, ou que aquilo ali congela, tá? E, por outro lado, né, você tem o aumento da temperatura, tá? Que é o efeito ebulioscópico e a diminuição da pressão máxima de vapor, que é o efeito tonoscópico, tá? Aqui o crioscópico é só um, tudo bem? Não confundam. Show? É isso, galera. Espero ter entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijão. Tchau, tchau.